Tempo comum, 10º domingo, ciclo B, tema 80, as raízes do mal. Pontos a meditar. 1. A natureza humana em estado de justiça e de santidade. 2. Transmissão do pecado original e das suas consequências. A luta contra o pecado. 3. Orientar novamente para Deus as realidades humanas. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Deus situou o homem no cume da criação para que dominasse sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os répteis que se arrastam pela terra. Por isso dotou-o de inteligência e vontade, de modo que oferecesse livremente ao seu Criador uma glória muito mais excelente do que a que lhe prestam as demais criaturas. Enriqueceu-o, além disso, com os dons da imunidade e da morte, da concupiscência e da ignorância, chamados dons preternaturais, pelos quais não podia enganar-se ao conhecer e ficava livre de todo erro. O próprio corpo gozava de imortalidade, não por virtude própria, mas por uma força sobrenatural impressa na alma, que preservava o corpo da corrupção enquanto estivesse unido a Deus. Levado pelo seu amor, Deus foi ainda mais longe e decretou também a elevação sobrenatural do homem, para que tomasse parte na sua vida divina e conhecesse de alguma forma os seus mistérios íntimos que superam absolutamente todas as exigências naturais. Para isso, revestiu-o gratuitamente da graça santificante e das virtudes e dons sobrenaturais, constituindo-o em santidade e justiça e capacitando-o para agir sobrenaturalmente. Esta ação divina teve lugar na pessoa de Adão, mas Deus contemplava nele todo o gênero humano. O dom de justiça e santidade originais foi-lhe conferido não enquanto pessoa singular, mas enquanto princípio geral de toda a natureza humana, de modo que depois dele se propagasse mediante a geração a todos os homens que viessem a seguir. Todos deveríamos nascer em estado de amizade com Deus e com a alma e o corpo embelezados pelas perfeições outorgadas pelo Senhor. E no momento devido, o Senhor confirmaria cada homem na graça, arrebatando-o da terra sem dor e sem passar pelo transe da morte, para fazê-lo gozar da sua felicidade eterna no céu. Este foi o plano divino, repleto de bondade para com o gênero humano. Em face dele, devemos agora deter-nos a agradecer ao Senhor a sua magnanimidade infinita para com o ser humano, o seu esbanjamento de amor para umas criaturas de que absolutamente não precisava. Louvai o Senhor, porque Ele é bom. A presença da justiça original e da perfeição no homem, criado à imagem de Deus, não excluía que esse homem, enquanto criatura dotada de liberdade, fosse submetido desde o princípio, como os demais seres espirituais, à prova da liberdade. Deus impôs-lhe uma única condição: podes comer de todas as árvores do paraíso, mas não comerás da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Conhecemos pela Sagrada Escritura
a triste transgressão dessa ordem do Senhor. E hoje, a primeira leitura da missa descreve-nos o estado a que o homem ficou reduzido depois do seu ato de desobediência. Quebrou-se imediatamente a sua sujeição ao Criador e desintegrou-se a harmonia que havia nas suas potências. Perdeu a santidade e a justiça originais, o dom da imortalidade, e caiu no cativeiro daquele que tem o império da morte, ou seja, do diabo. E toda pessoa de Adão, por aquela ofensa de prevaricação, foi mudada para pior no corpo e na alma. Assim, cometeram os nossos primeiros pais o pecado original no começo da história. Um pecado que se propaga por geração a cada homem que vem a este mundo. A realidade desse pecado e o conflito que cria na intimidade de cada homem é um dado que se comprova facilmente. A fé explica a sua origem, mas todos experimentamos as suas consequências. O que a revelação divina nos diz coincide com a experiência. O homem, com efeito, quando examina seu coração, comprova sua inclinação para o mal e sente-se afogado em muitos males que não podem ter a sua origem no seu santo Criador. Paulo VI ensina que o homem nasce em pecado, com uma natureza caída, que já não possui o dom da graça de que outrora estava adornada. Antes, está ferida nas suas próprias forças naturais e submetidas ao império da morte. Além disso, o pecado original transmite-se juntamente com a natureza humana, por propagação, não por imitação, e encontra-se em cada um como próprio. Com efeito, dá-se uma misteriosa solidariedade de todos os homens em Adão, de modo que todos podem considerar-se como um só homem, enquanto a todos convém uma mesma natureza recebida do primeiro Pai. Mas a solidariedade da graça que unia todos os homens em Adão, antes da sua falta, transformou-se em solidariedade no pecado. Por isso, assim como a justiça original se teria transmitido aos descendentes, assim se transmitiu a desordem. O espetáculo que o mal apresenta no mundo e em nós, as tendências e os instintos do corpo que não se submetem à razão, convencem-nos da profunda verdade contida na revelação e incita-nos a lutar contra o pecado, o único verdadeiro mal e raiz de todos os males que existem no mundo. Quanta miséria, quantas ofensas, as minhas, as tuas, as da humanidade inteira. Et in peccatis concepit mi mater mea. E minha mãe concebeu-me no pecado. Nasci, como todos os homens, manchado com a culpa dos nossos primeiros pais. Depois, meus pecados pessoais, rebeldias pensadas, desejadas, cometidas. Para nos purificar dessa podridão, Jesus quis humilhar-se e tomar a forma de servo, encarnando-se nas entranhas sem mácula de Nossa Senhora, sua mãe, e mãe tua e minha. Passou 30 anos de obscuridade, trabalhando como outro qualquer, junto de José. Pregou, fez milagres. E nós lhe pagamos com uma cruz. Precisas de mais motivos para a contrição? O Senhor expulsou os nossos primeiros pais do paraíso, indicando assim que os homens viriam ao mundo em estado de separação de Deus. Em vez dos dons sobrenaturais, Adão e Eva transmitiram-nos o pecado. Perderam a herança que deveriam deixar aos seus descendentes, e já entre os seus primeiros filhos se fizeram notar imediatamente as consequências do pecado. Caim mata Abel por inveja. Da mesma forma, todos os males pessoais e sociais têm a sua origem no primeiro pecado do homem. Embora o batismo perdoe totalmente a culpa e a pena do pecado original, bem como os pecados que se possam ter cometido pessoalmente antes de tê-lo recebido, não livra, no entanto, dos efeitos do pecado.
O homem continua sujeito ao erro, à concupiscência e à morte. O pecado original foi um pecado de soberba. E cada um de nós cai também na mesma tentação de orgulho quando procura ocupar o lugar de Deus, quer na vida privada, quer na sociedade. Sereis como deuses. São as mesmas palavras que o homem ouve no meio da desordem dos seus sentidos e potências. Tal como no princípio, também agora busca ele a autonomia que o converta em arbítrio do bem e do mal. E esquece-se de que seu maior bem consiste no amor e na submissão ao seu Criador. De que só nele é que se recuperam a paz, a harmonia dos instintos e sentidos, bem como todos os demais bens. A nossa ação apostólica, no meio do mundo, mover-nos-á a situar cada homem e as suas obras, o ordenamento jurídico, o trabalho, o ensino, no legítimo lugar que lhes cabe em face do seu Criador. Quando Deus está presente num povo, numa sociedade, a convivência torna-se mais humana. Não existe solução alguma para os conflitos que assolam o mundo, para uma maior justiça social, que não passe antes por uma aproximação de Deus, por uma conversão do coração. O mal está na raiz, no coração do homem, e é aí que é preciso curá-lo. A doutrina sobre o pecado original, tão ativo hoje no homem e na sociedade, é um ponto fundamental que não se pode esquecer na catequese e em todo o trabalho de formação cristã. Perante um mundo que parece girar fora dos eixos, não podemos cruzar os braços como quem nada pode diante de uma situação que o supera. Não é necessário que intervenhamos nas grandes decisões que talvez não nos digam respeito, mas devemos fazê-lo nesses campos que Deus pôs ao nosso alcance, para que lhes demos uma orientação cristã. A nossa mãe, Santa Maria, que foi preservada imune de toda a mancha da culpa do pecado original, desde o primeiro instante da sua concepção imaculada, por singular graça e privilégio de Deus, há de ensinar-nos a ir à raiz dos males que nos afetam, ajudando-nos a fortalecer em primeiro lugar e em cada situação a nossa amizade com Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.